Pastor Marcos. Pastor Marcos é uma bênção, ele é de Viradouro. Ele está conosco e a boca do Senhor nessa noite para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. E nós vamos orar por ele. Estende as tuas mãos pela vida do pastor Marcos. Pai, nós queremos como igreja recebê-lo na tua presença. E queremos declarar, Senhor, que o Senhor venha usar ele tremendamente nessa noite. Que haja um canal do céu sobre a vida dele. Ó Deus, falando ao coração dele aquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça, meu Pai. Guarda a vida dele, guarda a família dele que ficou ali naquela cidade. Nós declaramos, ó Deus, a paz do Senhor, a mãos fortes do Senhor guardando a vida dele e conduzindo essa ministração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Louva a Deus pela vida dos pastores, né? O pastor Mateus, pastora Fernanda, todos os pastores que estão aqui, o bispo Pedro. Eu sou grato a essa igreja pelas oportunidades que eu recebi aqui. Na verdade, Pitangueiras recebeu muito de Bebedouro, assim como Viradouro também. Eu particularmente cresci ouvindo pessoas, o pastor Carlos Zani foi um homem muito usado na minha vida, e tantos outros, o bispo Pedro. E eu me lembro que quando eu vim aqui, às vezes assistir os cultos, né? Eu queria um dia pregar em Bebedouro, eu queria ser como eles, assim, no sentido de levar a palavra. E graças a Deus, Deus tem feito uma obra em mim e também através de mim. Falo isso para que também, se tiver alguém aqui que tem essa vontade, esse desejo de ser um pregador, de poder levar o nome do Senhor Jesus Cristo, tenho certeza que assim como aconteceu na minha vida e na vida de tantas outras pessoas, também vai acontecer na tua. Por isso, querido, é um privilégio estar aqui nessa noite. Trago também o abraço da minha esposa Marisângela. Giovana também não pôde vir. Estou aqui com 2 diáconos da igreja, tá, o Rafael e o Wagner. Em nome de Jesus, se colocam aí de pé. Em nome de Jesus, 2 homens que têm nos ajudado, nos auxiliado. Gostaria até que você aplaudisse o Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. E sabe, querido, quando eu estava ouvindo Deus falando aqui, eu gosto de ouvir aquilo que o Espírito Santo está ministrando, dentro daquilo que Ele tem falado também ao meu coração. Eu ouvindo o pastor, falando sobre Isaac, por exemplo, nós vemos isso em toda a Bíblia. No caso de Isaac, houve uma intervenção de Deus, aonde Deus parou ele, não permitindo que ele fizesse o mesmo caminho que o pai fez, descendo para o Egito. Mas você vai ver que em outros, como no caso de Elimeleque, que foi com a sua esposa, Malão, Quilião, seus filhos, eles não tiveram essa mesma intervenção da parte de Deus. E aconteceram situações graves naquela família. E você vai vendo, querido, que muitas situações que aconteceram, tanto positiva quanto negativa, muitas delas se deram pelo fato deles não entender o tempo da visitação e aquilo que Deus tinha para eles naquele momento. E quando eu estava aqui orando, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que Deus tem algo muito grande para Bebedouro. Você pode dizer amém? E eu creio, querido, que dentro daquilo que Deus tem para esse lugar, Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar a sua família. Mas eu penso, querido, que aqueles que vão verdadeiramente receber de Deus são aqueles que souberem discernir bem aquilo que Deus está fazendo, entendendo o tempo da visitação de Deus. Eu particularmente perdi algumas bênçãos na minha vida porque eu não consegui entender alguns momentos bons, sabe, que eu creio que era de Deus para a minha vida, e acabou que retardei algumas bênçãos de Deus. Mas eu acredito que com você será diferente. Eu penso, querido, que se você se colocar na disposição daquilo que Deus tem para fazer, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida, através da tua vida, e essa cidade será visitada pelo poder de um Deus que te escolheu e que tem algo extraordinário para fazer aqui em Bebedouro. Você crê? Sabe, dentro desse entendimento, eu vou ler aqui um versículo. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Algo que Deus tem falado ao meu coração e ministrou agora aqui. Capítulo de Marcos, capítulo 6. Você vai ver que isso aconteceu com o povo de Nazaré. E eu penso que aquele povo poderia ter vivido um momento extraordinário. Eu penso, querido, que eles poderiam ter experimentado da manifestação do poder da glória de Deus.
mas por não saber discernir o momento e nem mesmo interpretar aquele tempo, eles viram que o momento da visitação de Deus passou e as coisas não aconteceram em Nazaré como poderia ter acontecido. E eu penso que isso também, se nós não estivermos atentos, pode acontecer também na nossa vida. Capítulo 6 do livro de Marcos, versículo 1, a Bíblia diz assim, quem achou diga amém. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanhavam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: da onde vem tantas sabedoria? E diz assim, que está, né? E essas coisas, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tantas maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escarneciam dele. Versículo 5: e não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Pai amado, nessa noite nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem uma obra para todos esses que vieram aqui. Eu creio, meu Deus, que o Senhor os escolheu e separou, ó Deus, e eu acredito que a tua vontade é que todos eles vivam, Pai, ó Deus, a plenitude de tudo aquilo que um dia o Senhor sonhou. Ó Deus, assim também a minha vida, meu Pai, tenho procurado buscar isso do Senhor. Ó Deus, entender o momento e poder me colocar, Senhor, na posição correta para aquilo que o Senhor quer fazer. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina-nos nessa noite, ó Deus, aquilo que nós precisamos fazer, porque não queremos ser como Nazaré, Senhor, que viu esse momento passar, ó Deus, e não conseguiu desfrutar da plenitude de tudo aquilo que o Senhor tinha. Eu creio, Senhor, com que esses que estão aqui será diferente, Pai, assim também na minha vida. Então, Senhor amado, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para que possamos extrair, Senhor amado, tudo aquilo que a tua palavra tem, ó Deus, e nos colocarmos na posição correta e vivermos, Senhor, os melhores momentos da nossa vida, ó Deus, porque sabemos que a proposta, Senhor amado, da nossa vida é poder engrandecer, glorificar, adorar o teu nome. Então levanta-nos nessa noite, Pai, ó Deus, e que sejamos alinhados pela tua palavra, ó Deus, e que vivamos a tudo aquilo que o Senhor tem preparado no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. E a igreja diga comigo, amém. Sabe, querido, eu gostaria até de pedir permissão para os pastores para pregar aqui embaixo. É tão interessante, querido, que quando eu estava orando para Deus e falando com Ele começou a ministrar no meu coração acerca dessa palavra e me trazendo alguns entendimentos dentro dessas passagens que eu citei e tantas outras. Porque se você olhar, Jesus veio, Ele é Deus, e Ele fez sinais, prodígios, maravilhas. Mas embora Ele tendo feito tantos sinais, prodígios e maravilhas como Ele fez, você vai ver que houve alguns lugares, assim como pessoas que não conseguiram extrair e receber dEle tudo aquilo que eu creio que eles tinham para eles. Quando você olha, por exemplo, para Corazim, Betsaida, você vai ver que foram cidades, lugares, querido, que não conseguiu dar a honra devida, e por conta da incredulidade não conseguiram viver o sobrenatural de Deus. Quando você olha, por exemplo, para Pilatos, Herodes, você vai ver que eles também não honraram Jesus como deveria ser honrado, e por isso o que eles ganharam da parte de Cristo foi o silêncio. E quando eu olho para essas pessoas e essas cidades, há um temor que vem no meu coração, porque eu acredito que Deus nesses dias também está me dando uma oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Mas se eu não entender e der a honra que Ele merece, sabe, querido, se a incredulidade entrar no meu coração, eu posso impedir aquilo que Ele tem para fazer em mim e através de mim. E eu gostaria que você tivesse consciência disso nessa noite, que você é um instrumento, um canal pelo meio do qual Deus vai operar sinais, maravilhas e realizar obras portentosas dentro da tua casa, nessa cidade, acredito que até mesmo fora dessa cidade, porque eu sempre criei que o que Deus tem para beber
bebedouro é algo extraordinário, até pelos potenciais que estão aqui. Eu acredito, querido, que a proposta de Deus é chacoalhar com a estrutura dessa cidade. Eu creio que a proposta de Deus é levantar pessoas que preguem debaixo da autoridade da unção e que faça Deus ser conhecido e que receba aquilo que Ele merece, que é toda honra, toda glória e todo louvor. Você crê nisso? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só, querido, que eu consigo ver claramente alguns pontos aqui que impediram o agir de Deus na vida daquelas pessoas. E quando eu estava, querido, estudando um pouco sobre a palavra, ouvindo pessoas falando em alguns assuntos, e eu gosto de ouvir, sabe, querido, e tenho também algo que eu aprendi, procuro extrair muito disso, não entrar em um assunto com a proposta, muitas vezes, de desconsiderar aquilo que está sendo trabalhado, mas entrar com a proposta de enriquecer aquele assunto. Até esses dias eu ouvi um sábio, um grande homem ensinando sobre isso, e ele disse que foi colocada uma ideia e levantou-se 2 grupos de pessoas para defender essa ideia. E é tão interessante que ali os júris iam avaliar, querido, qual era o grupo mais inteligente. E ele disse que o grupo que foi tido como mais inteligente foi aquele que desconstruiu a ideia. Sabe, querido, quando eu estava olhando aquele homem pregar e eu ouvindo, dentre muitas coisas que eu já vi e lugares que eu estive e pude ver isso com muita clareza, sabe, querido, eu acredito que esse é um conceito errado. Embora nós temos que entender que algumas ideias elas têm que ser combatidas, e eu creio que Cristo nos levantou com essa possibilidade e também para ocuparmos esse lugar. Mas eu acredito que quando você entra num culto como esse e você começa a ver pessoas pregando e dissertando acerca de assuntos tão relevantes como a Bíblia, eu acredito, querido, que nós temos que, sabe, colocar cativa a nossa mente, a nossa alma, que nós, em nome de Jesus Cristo, extraímos aquilo que é bom para poder enriquecer aquilo que está sendo falado, porque assim nós temos aprendido nesses dias que se nós combatermos ideias, nós vamos ser tidos como pessoas sábias, como pessoas inteligentes, e muitas vezes nós entramos em cultos como esse já na defensiva. Mas eu acredito que em lugares como esse é um momento de você abrir teu coração, porque o teu coração é a terra preparada por Deus, e a palavra é a semente que vai entrar e vai germinar, e a tua vida vai frutificar. E em lugares como esse você vai conseguir avançar com ideias firmes que vai te levar a usufruir benefícios extraordinários em nome de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque eu vejo, querido, dentro dessa passagem, dentro dos moradores de Nazaré, 3 perguntas: da onde vem, quem é esse, quais sinais é esse que ele faz? Percebe, querido, que tinha 3 perguntas dentro da mente dos moradores de Nazaré, e Deus começou a ministrar no meu coração, que muitas vezes nós ocupamos a nossa mente, querido, cheio de perguntas, de argumento, mas nós, querido, não enchemos o nosso coração de fé. Muitas vezes nós questionamos tudo aquilo que tem sido colocado diante de nós, e por isso nós não conseguimos ver a ação de Deus em nosso meio. Mas eu acredito, querido, que você vai entender e identificar Ele mesmo nos pequenos sinais, porque eu acredito que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito nós vamos viver, e eu creio que Deus tem plenitude para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Sabe, querido, eu tenho ouvido, visto isso, as pessoas que não conseguem entender o agir de Deus, às vezes por conta de um começo pequeno. E você vê que aqui também foi o que aconteceu com o pessoal de Nazaré. Não sei se eles esperavam um extraterrestre que ia aparecer, mas Jesus apareceu como aqueles que conversavam em Nazaré. Se você considerar comigo que ele passou uma grande parte da sua vida ali em Nazaré, não nasceu ali, mas ele cresceu ali, viveu uma grande parte ali, e agora, querido, ele está diante de pessoas que começam a questionar o que ele está fazendo. Porque às vezes eles esperavam algo tão portentoso, tão grandioso, tão assim fora da curva. E às vezes, querido, é aí que nós nos perdemos, porque nós não conseguimos começar do começo e dar seguimento naquilo que Deus entrega na nossa mão. E muitas vezes nós não conseguimos chegar no lugar que Deus tem, porque nós achamos que as coisas elas já vão acontecer de imediato. Mas eu vejo que existe um Deus que trabalha por processo, e muitas vezes começa pequeno na nossa vida, ainda em estruturas
tão insignificantes, mas que se eu e você valorizarmos, eu tenho certeza que grandes coisas nós vamos viver em nome de Jesus. Quando eu estava olhando aqui, eu fiquei pensando, e Deus falando comigo, um dos pontos pelo qual Nazaré não viveu o que eles poderiam viver é a desonra. Sabe que ele não tem como não falar que Jesus foi desonrado aqui. A Bíblia diz que eles escarneceram dele, escarneceram de Jesus Cristo. E dentro desse entendimento, estudando, ouvindo, eu aprendi algo que mudou a minha vida. Sabe que ele mudou porque antes o meu conceito ele também era errado. E se nós considerarmos que muitos dos nossos conceitos acerca de honras está errado, e isso impede a agir e a ação de Deus nas nossas vidas. E eu acredito que uma das propostas do inimigo é também, querido, atrapalhar esse conceito, essa ideia, porque ele sabe que se você honrar o teu pai, você vai ser abençoado. Tanto é que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, prolongue teus dias na terra, sobre juramento que o Senhor teu Deus fez a Abraão, a Isaque e Jacó. E muitas vezes, querido, nós não conseguimos honrar os nossos pais como deveríamos honrar. Por isso é que nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes lá no nosso local de trabalho, nós também não conseguimos honrar o nosso líder como deveríamos honrar. E o inimigo sabe que se nós colocarmos uma barreira entre nós e eles, certamente as bênçãos de Deus, elas também vão travar no mundo espiritual. Assim também, querido, dentro da igreja, o inimigo tem tentado quebrar com a figura de autoridade, porque ele sabe que se isso acontecer, a probabilidade de você ser abençoado, Deus ser abençoado, ela é muito pequena. Jesus aparece como Deus, e eu creio, ele merecia toda a honra, não foi honrado, e por isso não conseguiu. A Bíblia diz que ele não pôde fazer. Isso tocou meu coração quando eu olhei para esse versículo, e eu fiquei perguntando por que o Senhor não pode fazer alguma coisa na minha vida também. Será que não é porque eu tenho desonrado ele? Será que não é porque eu tenho desonrado as autoridades? Será que não é porque muitas vezes eu não tenho considerado aqueles que Deus levantou como autoridade sobre a minha vida? Mas eu acredito que aqui em Bebedouro não é assim. Por isso eu creio que os céus vai abrir e grandes milagres da parte de Deus você vai viver, porque eu creio que é um tempo reservado de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Sabe, querido, quando eu estava olhando e estudando, Deus falando, e eu achei tão interessante algo que eu li ou ouvi, sabe, a dificuldade que nós temos de honrar as pessoas. E eu gosto de futebol, até falei sobre isso esses dias lá em Viradouro, quando eu vi a dificuldade do Vinícius Júnior ser considerado como o melhor jogador de futebol. Não sei aqui quem já viu ou assiste, sabe que ele não é normal isso, principalmente quando você vê, sabe, depoimento de homens como Cristiano Ronaldo, que para mim foi um dos maiores jogadores de futebol. E aí você vê por que estão resistindo esse cara de receber, se dentro do conceito dos melhores atletas ele merecia. Será que não existe nada aí, querido, por trás? E será que isso que está sendo defendido também não está influenciando uma série de pessoas que também terão dificuldade lá na frente de honrar? Será que a proposta do inimigo, querido, não é atrapalhar o nosso conceito de honra, para impedir que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida? Independente, querido, da cor da pessoa, nós precisamos entender que todos merecem honra. E se você tiver facilidade para reconhecer e honrar, eu tenho certeza que o céu vai abrir sobre a tua vida, e um novo tempo da parte de Deus te alcançará, em nome de Jesus. Como que eu tenho percebido, querido, no meu tempo, até porque meu pai, ele foi alguém que tinha sítio, criado meio que na roça, lugar onde eu vivo, eu conheço muitos sitiantes, filhos de sitiantes, de fazendeiro, que hoje tem toda uma estrutura, e que dificuldade de honrar as pessoas, quando elas não têm uma boa oratória, quando elas não falam tão eloquentemente. Às vezes, querido, nós aprendemos assim, pelo meio que nós vivemos, que as pessoas, para serem honradas, elas precisam ter uma boa oratória, elas precisam ser muito bem ferramentadas. E eu não estou aqui para desconsiderar e nem para falar que você não deve se preparar, mas o que nós devemos reconhecer, e eu acredito que aqui tem pessoas assim, é que hoje, querido, mesmo não cursando uma boa faculdade, mesmo não tendo um nível acima de intelectualidade, são pessoas que construíram uma plataforma para que eu e você estivéssemos aqui. Eu acredito que essas pessoas merecem sim ser honradas, em nome de Jesus. Nós nos esquecemos de tudo isso, meu irmão.
E eu vejo, querido, que esse conceito errado que nós temos muitas vezes de honra impede as bênçãos de Deus na nossa vida. Por que que eu te digo isso? Porque eu cresci ouvindo pessoas dizer assim à minha volta: se eu for honrado, eu honro. Sabe o que eu aprendi? Que honra não é uma reação, honra é uma ação. A honra não depende de quem está sendo honrado, a honra depende daquele que honra. Aonde o senhor vê isso, pastor? Se você considerar comigo que quem honra ama, que quem honra entrega o melhor, que quem honra protege. Aonde eu vejo isso? João 3,16 eu vejo com toda clareza. A Bíblia diz que Deus chamou, Ele me amou, Ele quis me honrar a ponto de entregar o melhor que Ele tinha, quando eu e você ainda éramos pecadores. Então a honra não depende daquele que está sendo honrado, a honra depende de quem honra. E nessa noite eu te convido a começar a honrar as pessoas dentro da tua casa, à tua volta, e eu creio que isso atrairá as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Se você crê, glorifica Ele nessa noite em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Precisa identificar Ele. Porque, querido, se mamão, idolatria, muitas vezes, querido, coisas materiais, for mamão, idolatria, muitas vezes, querido, coisas materiais, for aquilo que for prioridade para mim, aquilo, querido, que for falado ficará em segundo plano. Mas certamente quando eu ouvir, vai aprontar para um ídolo que está no meu coração. Uma vez eu ouvi um sábio dizendo assim: você sempre vai honrar a imagem de um Deus na vida das pessoas. Quando eu coloco Deus é porque é importante. Por que nós temos de facilidade para honrar algumas pessoas? Porque na verdade, querido, nós honramos aquilo que é um Deus para nós. Nós dependemos de um Deus para honrar. E muitas vezes nós honramos aquilo que nós consideramos como sendo algo de valor. E eu venho aqui nessa noite reforçar: se tem duas coisas que você tem que colocar na tua escala de prioridade de honra, decida honrar o Senhor e decida honrar pessoas, porque eu acredito que nisso consiste os milagres de Deus sobre a tua e a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Fiquei pensando, querido, que coisa interessante, porque às vezes nós honramos aquilo que, e de fato, eu honro a imagem de Deus na vida de uma pessoa, sabe? E Deus falou comigo assim: agora a pergunta é: o que é Deus para você? Essa é a pergunta que eu te faço para você também, querido. Porque nós estamos aqui olhando uma situação que está acontecendo em Nazaré, e Deus falou para mim: o que é Deus para você? Porque você sempre vai honrar aquilo que for Deus, aquilo que foi importante na vida das pessoas. Por isso Nazaré teve dificuldade e desonrou Jesus, e por isso ele ficou impossibilitado. Não impossibilitado, ele não conseguiu fazer. Querido, isso é muito forte. Por que eu te falo para você que isso é forte? Porque uma coisa é quando você lê na Bíblia que Jesus não quis, que Deus não quis. Até grandes homens entenderam, por servir a Ele, que a soberania dEle poderia se manifestar diante de algumas situações. Quer que eu te falo uma? O Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foi chamado para adorar aquela imagem que foi levantada pelo rei, pode ver que eles mesmos disseram para o rei: olha, rei, fique sabendo que se Deus quiser, Ele pode nos tirar dessa fornalha de fogo. Só que se todavia Ele não nos tirar, nós também não vamos adorar outro Deus que não seja o Senhor. Ele sabia, querido, que Deus poderia ali fazer milagre, operar com um poder sobrenatural. Mas eles sabiam também que naquele dia Deus poderia usar a sua soberania e não fazer milagres naquela situação. Mas a palavra deixa muito claro desses três homens: se Ele quiser usar poder, Ele é Deus. Se Ele quiser usar soberania, Ele é Deus. Nós não adoramos Deus pelo que Ele faz, nós adoramos Ele por quem Ele é. Naquele dia Ele não tirou aqueles meninos da fornalha, mas Ele foi o quarto homem dentro daquela fornalha. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja precisa adorar o Senhor, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, em nome de Jesus. Fiquei pensando: meu Deus do céu, por que Nazaré não viveu os melhores momentos da vida deles? Porque desonraram o Senhor. Sabe, querido, eu olhando para esse texto, Deus falou muito forte no meu coração nesse dia. Ele já tem falado isso no meu coração, mas Ele disse assim para mim: filho, quantos homens que não entenderam o tempo da minha visitação. Tudo bem que muitos esperavam que Ele ia vir de Belém, mas Ele está ali em Nazaré crescendo.
Só que as pessoas se maravilharam de como ele se apresentou, mas logo em seguida escarneceram dele, dizendo: não é esse aquele que é filho, né, irmão de José, de Tiago, não habita no nosso meio seus irmãos, sua irmã? Ou em outras palavras, não é ele que fica sentado no fio da guia, conversando com os nossos filhos? Não foi ele que foi lá tirar a medida do guarda-roupa junto com seu pai? Não é ele o carpinteiro? Que dificuldade, querido, para poder honrá-lo, que dificuldade para poder reconhecê-lo, que dificuldade para entender que aquele era o momento deles. E quando eu olhei para esse texto, eu fui vendo várias outras situações que também aconteceram para outras pessoas, como bem disse o irmão aqui. No caso de Isaac houve uma intervenção, a de Abraão já não. Ele desceu para o Egito, mas você sabe tudo que aconteceu. Foi abençoado no Egito? Foi, mas voltou de lá até com uma mulher chamada Agar. E depois você sabe que de Agar nasceu Ismael, e que é um problema até hoje. Por quê? Porque não entenderam o tempo da visitação deles, meu irmão. Existe uma vontade que é a permissão, mas existe uma vontade que é perfeita. Não é o fato das coisas estar dando certo que Deus está testando. Muitas vezes nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e pagar o preço que for necessário para que possamos ver Isaac nascer, porque eu acredito que o que Deus tem preparado para você é muito maior e melhor do que você possa imaginar. Você pode dizer amém nessa noite? Sabe, querido, se você considerar que Paulo também, ele se levantou por não entender e resistiu o que Jesus estava fazendo, é só você olhar na Bíblia, querido. O cara pegando carta com os principais da sinagoga para poder prender aqueles que estavam no caminho. Se você for perguntar para Saulo, ele vai falar que estava certo do que ele estava fazendo. No filme dele mesmo eu vi esses dias ele dizendo: tudo que eu fiz por Cristo. E aí eu fiquei perguntando: será que quando eu me posiciono contra uma ideia dentro da igreja, será que o que eu estou me posicionando é correto ou incorreto? Porque muitas vezes dentro do nosso entendimento nós estamos certos e nos posicionamos contra aquilo que Deus quer fazer, como o povo de Nazaré. Mas o que Deus quer de nós são corações como de Cifra, de Puã, aquelas parteiras que mesmo que o decreto do rei Faraó fosse: mata todos os filhos hebreus, elas decidiram desconsiderar a ordem do rei para obedecer o plano de Deus, e Moisés nasceu e o propósito de Deus se cumpriu. Eu creio que Deus vai abrir teu entendimento nesses dias. Você vai entender com clareza aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, e o melhor de Deus virá e te alcançará em nome de Jesus. Sabe, querido, eu tenho buscado dentro desse entendimento, porque eu vi várias pessoas dando cabeçada e muitos ficaram pelo caminho, grandes potenciais em Deus. Será que de Nazaré não deveria sair discípulos, apóstolos, grandes homens de Deus? Será, querido, que muitos dos que nasceram, cresceram junto conosco, não deveriam ser grandes homens de Deus? Será que nós também não temos fechado as portas em algumas bênçãos para nossas vidas por conta do nosso comportamento? Por que Jesus não fez? Por que a Bíblia diz que ele não pôde fazer? Sabe, por conta da desonra. Ele não foi honrado, meu irmão. E eu vejo que muitas vezes ele não consegue fazer porque nós também fechamos a honra para ele. Nós também, querido, não honramos ele como ele deveria ser honrado. Nós vimos aqui o irmão pregando, falando acerca de honrarmos a Deus. Eu acredito que Deus não está preocupado com aquilo que eu tenho, mas ele quer ver naquilo que eu tenho, eu colocando diante dele uma forma de honrar a ele. E eu acredito que se esse entendimento tomar meu coração, eu vou viver momentos, experiências fantásticas com Deus. Você quer ver um outro cara? Se você olhar, por exemplo, querido, para aquele menino chamado Malco, né? A Bíblia diz que ele era guarda de Caifás, soldado de Caifás, do Sinédrio. Você acha que aquele menino, quando foi prender Jesus no Getsemane, você acha que ele não pensou que estava certo? Com certeza ele achou que estava fazendo o que era correto. Por isso ele foi até o fim. Por isso ele encabeçou, querido, aquela comitiva ali de grandes pessoas. Muitos dizem, querido, que os grandes soldados de Herodes estavam ali. A guarda que guardava o templo estava ali com ele. Os ruperetas, querido, aqueles remadores de galés que entravam dentro do navio, remavam até morrer, foram eles que foram prender Jesus junto com Malco. Foram eles que foram lá. Quando você vê Jesus dizendo assim: a quem buscais? E eles dizendo: a Jesus. E ele disse: sou eu. A Bíblia diz que todos
todos caíram. O pensamento que nós temos é que cada um caiu para trás ali. Não, querido, a história diz, grandes historiadores, que esses homens que estavam ali como soldados, eles caíram bruscamente dentro do jardim. E entenderam ali muitas pessoas que aquele que estava ali não era um simples homem, mas que era o próprio Filho de Deus. Eu fiquei pensando, será que eu não estou em algum lugar errado? Fazendo alguma coisa errada? Porque, querido, se você for ver, a coisa apertou para Malco, meu irmão. De repente um dos discípulos, chamado Simão Pedro, arrancou da espada, cortou a orelha daquele rapaz. Querido, não pensa que Pedro deu para cortar a orelha. Nós vimos aí uma tentativa de homicídio, né? Quando você vê, por exemplo, dando aquele tiro no presidente dos Estados Unidos, você acha que eles queriam, querido, acertar a orelha daquele homem? Lógico que não, lógico que não. Pedro ali, aquele errou, porque era noite, dentro daquela lua, daquelas árvores. Eu acho que ele não calculou e errou. Mas a verdade é que naquela hora Malco ficou perdido, parado. E ele deve ter pensado, porque segundo a tradição e historiadores dizem que se ele perdesse aquela orelha, ele não poderia, querido, ser um sumo sacerdote. E ele estava prestes a ser e ocupar uma posição de destaque. Agora ele está parado diante daquela situação que eu fiz de errado. Sabe, querido, será que muitos de nós nessa noite não estamos assim? Será que eu estou fazendo o quê? Como que eu estou usando a minha mão? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Trago isso até mesmo para dentro da nossa casa. Precisamos entender que tem uma forma certa de se fazer as coisas. E se eu e você fizermos, certamente viveremos e teremos os melhores resultados em nome de Jesus. Quando eu olhei para esse texto, eu fiquei pensando, e Deus falou algo comigo diante desse acontecimento. Porque a Bíblia é clara, querido. Primeiro Jesus exortou Pedro, dizendo, aquele que usa da espada para ferir, com a espada será ferido. Depois ele vai, querido, muitos acham que Jesus estava procurando no meio das folhas daquele jardim a orelha de Malco caída. Eu creio que não. Eu creio que quando ele se voltou para Malco, ele espalmou a mão, colocou na orelha daquele rapaz, e quando ele tirou, a orelha de Malco já estava no lugar. Sabe o que Deus me manda eu te dizer para você nessa noite? Não fique procurando, querido, no meio do teu passado aquilo que caiu. Deus quer fazer nova todas as coisas na tua vida. Não considereis as coisas passadas, não olheis para as coisas do passado, meu irmão. Eis que Deus faz nova todas as coisas na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Fiquei pensando, meu Deus, quantas situações dentro da Bíblia, querido, e Deus ministrando no meu coração. Jesus está ali, querido. A palavra de Deus diz que Jesus se levanta ali no dia de sábado. Se você considerar que os judeus iam no dia de sábado na sinagoga para adorar, Jesus fez tudo de forma estratégica. Ele vai lá, querido, para a sinagoga, porque ele sabia que ia estar cheio de judeus ali. Jesus, querido, ele toma o primeiro lugar na tribuna, ele abre a palavra e ele fala sobre ele. Quando eu estava lendo, Jesus ministrando no meu coração, ele disse assim: eu vou dar muitas oportunidades para as pessoas que vão te ouvir nessa noite, ocupar lugares relevantes nessa terra, mas o que eu quero ver deles é a mesma atitude que eu tive de quando as oportunidades chegar, quando eles forem colocados em lugares relevantes, eles falarem da minha palavra, eles aproveitarem as oportunidades que estão sendo dadas para abrir, querido, e descortinar o céu. Eu acredito, querido, que está chegando o momento aonde a igreja vai se levantar para glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Será que eu tenho feito isso? Será que você está fazendo isso? Eu creio, querido, que essa é a proposta de Deus através da minha vida. Todas as oportunidades que Ele me dá, eu sempre procuro falar dEle, sempre procuro pregar a palavra dEle. Sabe, querido, esse tem sido algo nesses dias que tem queimado o meu coração. Tenho falado para Deus assim: Deus, eu ouvi, querido, parece simples, né? Quando eu entrei aqui nessa noite, eu estava vendo o Carlos Zani e vim dar um abraço no pastor. Querido, quando eu me converti em 97, ele me deu uma palavra. Lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, na igreja de Pitangueiras, deveria ter umas 50 pessoas, era o pastorito. E ele disse para mim que eu ia sofrer por causa do evangelho. Sabe, ele disse, querido, que eu conheceria a palavra de Deus a fundo. Ele nem sabia quem eu era.
Sabe, querido, ele nem sabia o risco que ele estava correndo, e até hoje corre, mas Deus cumpriu o que ele falou. Muitas vezes eu me apego nas palavras para poder continuar caminhando diante de tudo que eu vivi. Sabe aonde eu me agarrei? Na palavra que um dia eu recebi, porque essa palavra ela é poderosa e ela vai te sustentar nos piores momentos da tua vida. Por isso está escrito que a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Fiquei pensando, meu Deus do céu, será que eu tenho falado da tua palavra? Será que eu tenho pregado a tua palavra? Jesus, querido, ele foi para a tribuna, abriu no livro do profeta Isaías, e ali ele falou sobre a palavra. Você sabe o que ele falou? Mas eu fiquei pensando, cara, uma oportunidade, igreja cheia, ele poderia falar dele, mas ele falou do reino de Deus, ele falou do Pai, ele falou aquilo que o Pai tinha para ele. Sabe, querido, eu acredito que Deus está levantando um remanescente, que vão parar de falar de si, que vão aproveitar as oportunidades que tem, para engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. As coisas. E andará e ele canta labachúria. E andará maná e ele canta labaxé. E ele anda lá e ele canta labachúria. Estou pregando e Deus está falando comigo. Eu vou ter que ir até você. E andará maná e ele canta labachúria. E andará bacanda labaxé. E ele anda lá e ele canta labachúria. E andará e ele anda labaxé. E ele anda labaxú. E ele canta lá. Deus vai te colocar em lugares relevantes. Deus vai te colocar em rodas de pessoas muito importantes. Não te conheço, mas eu vi claramente Ele fazendo isso. E Ele manda eu te dizer para você, que quando isso acontecer, seja ousado em falar do nome dEle. Porque quanto mais ousadia você tiver de falar do nome dEle, mais alto você vai subir. E aquilo que Ele vai começar na tua vida não tem um propósito de terminar simplesmente em você. O que Deus tem para você vai além de você. Deus te escolheu, te separou desde o ventre da tua mãe, mas a proposta dele é ensinar outros, para que eles possam continuar aquilo que você começou. Seja ousado, porque você foi levantado como uma referência nessa cidade e fora dessa cidade. Assim te diz o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, querido, Deus ele começou a ministrar, e essas coisas têm queimado o meu coração. Sabe, eu tenho perguntado esses dias para Deus o que é que Ele quer de mim, o que Ele espera da minha vida. Porque eu vi homens, querido, que não entenderam o tempo da visitação deles. E eles não estavam errados, como eu e você também não estamos, porque é difícil. Quando eu recebi palavras no começo do meu ministério, eu achei que eu não ia passar pelo que eu passei. Eu pensava que as coisas iam acontecer e Deus ia me proteger, mas eu vi que as coisas foram muito mais difíceis do que eu pensava, e ainda continua sendo. Hoje eu tenho um conceito acerca do que é de Deus. Quando alguém me pergunta, pastor, isso é de Deus? Eu digo, é fácil ou é difícil? Se as pessoas dizem é difícil, eu falo, então é de Deus. Sabe, querido, se você está passando por um momento difícil, diante da prova que você está enfrentando, não considere o começo. Salomão, ele diz que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. O fato de estar assim não quer dizer que vai terminar desse jeito. Ah, querido, não estalar de dedo, Deus muda a tua sorte, a tua história, em nome de Jesus. Fiquei pensando, querido, você que é um outro rapaz, você já parou para ver quando Jesus, ele vem duas pessoas, dois discípulos até ele. Quem encontrou primeiro foi Filipe. Ele foi até Natanael e ele disse para Natanael, encontrei aquele de quem a lei falou dele, fala dele. Também os profetas falam dele, o Messias, o enviado, aquele que vai vir. E Natanael, ouvindo ele falar, até que ele diz assim, vem de Nazaré. Olha o que Natanael fala, porventura de Nazaré virá alguma coisa boa? É lógico, queridos, você vê quando os magos estão vindo, lá em Mateus no capítulo 2, e eles perdem o brilho da estrela. Aonde eles vão? Nos principais. E o que os principais falam? Que eles vai vir de Belém, aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Agora vem um e fala para Natanael que vai vir de Nazaré o Messias. O que Natanael deve ter pensado? Deve ter ficado confuso. Como que pode? Como é assim? De Nazaré pode acontecer vir alguma coisa boa. E aí você vai ver Filipe falando para ele, vem e você vai ver.
Ou seja, vem tirar tuas conclusões. Sabe, querido, nós padronizamos muitas coisas. Nós achamos que elas têm que ser do jeito que nós arquitetamos, idealizamos, e Deus não é assim. Eu estava falando para o pastor aqui no começo do culto, muitas vezes que Deus nos leva por caminhos tão tortuosos. Como que Deus dificulta as coisas? A Bíblia diz: tendo Israel saído do Egito, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, mas fez com que Israel rodeasse pelo caminho do deserto, fazendo com que eles parassem perto de Migdão, entre Baal e Zefon, do lado uma montanha, do outro lado uma montanha, na frente o Mar Vermelho e atrás o Egito. Mas Deus sabia exatamente por que Ele colocou Israel naquele lugar, porque quando o mar se abrisse, não só Israel, mas toda a volta saberia que aquele povo era um povo escolhido por Deus. Deus está dificultando muitas coisas na tua vida, porque Ele quer fazer algo sobrenatural. O que Deus tem para fazer na tua vida é algo portentoso, gigantesco, que não se explica com palavras, meu irmão. Quando Jesus veio, Natanael e Filipe chegar, o que Jesus disse para Natanael? Eis um verdadeiro israelita em cujo espírito não há dolo. Você sabe o que é dolo? Né? Eu não sou bom muito em lei, mas nós sabemos o que é um crime doloso. Quando há intenção, premeditado. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse cara tem uma motivação correta. No espírito de Natanael é um espírito, um cara que ele tem, querido, uma motivação correta. Quando eu olho para essas coisas, eu fico pensando: qual é a motivação do meu coração com os meus irmãos? Qual é a motivação do meu coração? Será que é como a de Natanael com os meus líderes? Será, querido, que a minha motivação é a melhor possível com a minha esposa, com a minha filha? Porque eu acredito que é isso que é a igreja, meu irmão. Quando você olha para Jesus, Ele está enaltecendo uma qualidade daquele rapaz, diferente, por exemplo, de Caim, que premeditou matar Abel. Por isso ele levou Abel para o campo. Algo premeditado, algo que ele arquitetou. Eu não sei qual é o pensamento que norteia a tua mente nessa noite, mas eu venho debaixo da autoridade de Cristo, querido, para dizer para você: põe tua cabeça no lugar. Não deixe nem tome decisões quando o nervo aflora. É momento de você parar. Acalma o teu coração, porque Deus vem com uma saída para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Fiquei pensando, querido, uma vez eu vi um grande homem de Deus ensinando sobre isso. Quando Jesus nasceu, você sabe que Herodes quis matar todas as crianças. E há uma história em Israel, na história, eu já ouvi muitos homens de Deus contando sobre ela, que quando ele deu a ordem, sabe o que a mãe de Natanael fez? Levou esse menino e colocou ele debaixo de uma figueira, numa cavidade que existia debaixo daquela árvore, chamada carica, de 5 pontas, e cobria Natanael todas as vezes, querido, que ela ia lá, amamentava e cobria aquele menino. E ele ficava ali, obrigado, filho. E ele ficava ali. E quando eu estava olhando para esse texto, Deus falando no meu coração, até que Herodes morreu e a mãe tirou ele daquele lugar, até porque os rabinos meditavam debaixo daquelas árvores, e ali os romanos não entravam. Olha o que Jesus fala para Natanael, meu irmão. Quando Natanael ouvia ele dizer assim: você é um verdadeiro israelita em cujo espírito não há dolo. Aí então Natanael fala: então é você que é o conselheiro, então é você que é o Deus forte, então é o Senhor que é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então é verdade que o Senhor é aquele que havia de vir e o Senhor está aqui. E aí você vai ver, querido, Natanael falando para o Senhor: da onde o Senhor me conhece? E aí Jesus larga uma pérola e diz: antes que Filipe te trouxesse a mim, eu te vi quando você estava debaixo daquela figueira. Em outras palavras, eu sou contemporâneo teu, mas eu é que te guardei todos os dias da tua vida. Eu estive ali te protegendo, zelando de você, para que você estivesse aqui. E se você crê no que eu estou falando, eu vou abrir o céu e você verá o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo. Eu creio que é isso que Deus tem para essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, querido, em nome de Jesus. Quando eu olhei para aquele povo que no primeiro momento exaltou Jesus, mas no segundo momento diz: quem é esse? Da onde ele vem? Da onde vem tamanha sabedoria? Não é esse aquele que mora conosco?
Os seus irmãos estão aqui, e a Bíblia diz que eles também, além de desonrá-lo, eles também manifestaram uma grande incredulidade. Sabe, querido, quando eu olhei para as perguntas que estavam dentro da mente dos moradores de Nazaré, Deus começou a falar para mim: filho, por isso que tem a palavra, que eu não posso deixar, querido, de tomar forma deste mundo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse século. Sabe, não toma forma daquilo que o mundo está ensinando. Nós não ouvimos aqui o pastor falando que esse ano está sendo pregado no comércio, que será um ano difícil, um ano tenebroso. Sabe, nós não podemos tomar forma disso, meu irmão. Nós devemos buscar a renovação da nossa mente, para que conheçamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu creio que para a tua vida Deus tem o melhor. Até porque a Bíblia diz que a escuridão cobre os povos e as trevas as nações, mas sobre ti, Israel de Deus, aparece resplandentemente a glória do Senhor. A glória de Deus, ela é vista sobre a minha e a tua vida. Você entende isso? A glória de Deus, ela é vista sobre a minha e a tua vida, meu irmão. Você precisa ter ideia disso. Estava pregando uma palavra esses dias e Deus falou assim para mim: sabe por que o milagre aconteceu na vida de Ana? Porque ela tirou o ouvido de ouvir Penina e ela foi para o templo ouvir o profeta. Entenda isso. Você precisa tirar o teu ouvido de algumas vozes e você precisa ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Entende isso nessa noite? Deus, ele disse para mim: filho, o povo de Nazaré tinha muita ocupação na sua mente, perguntas, argumentos, um povo cheio, mas que não conseguiu viver e nem ver a minha visitação. Porque quem é bom de argumento, meu irmão, é ruim de arrependimento. O que Deus quer ver de nós é um povo quebrantado e contrito. Porque o dia que você quebrantar o teu coração, eu acredito que Ele virá e Ele abençoará a tua vida, a tua casa. Você não precisará mais se esforçar, porque as bênçãos de Deus virão e te alcançarão, em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse a tua mão no teu coração. A palavra de Deus diz, querido, que Jesus não conseguiu fazer ali, não pôde fazer ali muitos sinais, senão com a imposição das mãos curar poucos enfermos. E ele saiu dali. E quando ele saiu dali, eu fiquei olhando ele passando em alguns lugares, chamando alguns discípulos que também não tinha tanto conhecimento, tanta estrutura assim como nós, mas esses conseguiram depois se tornarem grandes apóstolos. Será que ele não quis fazer algo em Nazaré? Será que não foi a desonra e a incredulidade que impediu o agir de Deus naquele lugar? Sabe, querido, eu tenho meditado sobre isso e gostaria que você fizesse o mesmo. Não espere receber para fazer. Se a minha mulher não fizer isso, eu não faço para ela. Faça você primeiro. Se o meu filho não faz, eu também não vou fazer. Faça você primeiro. Independente, querido, se você tem recebido amor, dê amor. Aprenda com o Pai. Se você não tem sido honrado, honra. Porque eu acredito que o teu crescimento tem a ver com o crescimento daquele que está à tua volta. Basta você olhar para Elias. Quando ele subiu na carruagem, Eliseu foi promovido. Deus quer promover você, mas você precisa empurrar quem está acima de você. Sabe, querido, eu creio que dentro da tua casa Deus quer abençoar você, mas você precisa começar a honrar. Por isso eu gostaria que você meditasse o teu coração, que você fizesse uma viagem para dentro de você, o que está ocupando a tua mente nesses dias, e que você pudesse, querido, se desprender, querido, se quebrantar diante do Senhor para aquilo que eu creio que Ele tem para fazer na tua vida. Porque é chegado o tempo da visitação de Deus para a tua casa, para essa igreja, para essa cidade. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu gostaria que você colocasse a tua mão no teu coração. Eu gostaria que o conjunto de louvor tomasse os seus lugares em nome de Jesus. Sabe, querido, eu vinha voltando de Viradouro esses dias e Deus falou muito forte comigo. Eu parei a minha moto
encostei debaixo de uma árvore, fiquei orando, e ele disse assim para mim: filho, a desonra, filho, muitas vezes a resistência, muitas vezes a perseguição, ela faz parte do processo, mas não pare de amar, não pare de honrar, não pare de crer, não pare, porque o que eu tenho eu vou cumprir na tua vida. E aí ele me lançou um versículo, e ele disse assim: na noite em que eu fui traído, eu parti o pão e servi. Ah, querido, ele disse assim para mim: eu estava sendo traído, mas a traição não impediu que eu servisse, porque eu não servia partindo daqueles que estavam na mesa, eu tinha amor para dar. E a minha proposta nesses dias é que você faça primeiro, independente daquilo que você estiver recebendo. Essa é a proposta do cristianismo para você. Se você não está recebendo amor, decida dar, até porque o amor não tem a ver com o próximo, tem a ver com você e comigo, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos nessa noite. Oh, yerecanta labachuri, yandaramaná, yerecanta labachuri. Pensemos, meu Pai, que esse é o tempo da nossa visitação. Temos entendido que grandes coisas o Senhor tem para os nossos dias, mas não queremos, meu Pai, te tratar como Nazaré te tratou. O Senhor saiu dali e foi embora. O Senhor fez grandes milagres em Cafarnaum, em toda a Judéia. Por onde o Senhor passava, o Senhor fazia sinais e maravilhas. Mas ali em Nazaré, o Senhor não pôde fazer. Isso é uma prova que a tua soberania não tira a nossa responsabilidade, Pai. Existe algo que o Senhor quer fazer, meu Deus, na minha casa, mas não depende só do Senhor. Existe algo que o Senhor quer fazer na minha vida, mas não depende só do Senhor. Existe algo que o Senhor quer fazer por Bebedouro, Pai, mas é preciso que eu e os meus irmãos se posicionem. Ah, Senhor amado, para que o Senhor se movimente. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, naquilo que depender de nós, nós queremos contribuir para que os teus milagres aconteçam nesses dias, Pai. Sabemos que essa cidade, que essa igreja, que essa região pode viver um grande momento do Senhor, mas nós queremos contribuir, Pai. Com a tua mão no teu coração, comece a falar com Ele nessa noite. Ele não te chamou simplesmente, querido, para você pregar. Ele não te chamou simplesmente para você cantar. Ele te chamou para você deixar como uma referência levantada por Ele. E um legado. Eu creio que Deus vai despertar muitas pessoas através daqueles que estão aqui nessa noite. Aleluia. Com a tua mão no teu coração, vamos adorar a Ele. Ele merece toda a honra. Eu vim aqui para te honrar, Pai. Sempre quando eu subir numa tribuna, Pai, o Senhor será exaltado na minha vida. Não há ninguém aqui maior do que o Senhor. Sim, filha. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre
amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Sabe, querido, eu gostaria que você colocasse a tua mão no teu coração nessa noite. Eu fiz uma pergunta para Deus e eu falei: por que o Senhor começou em Nazaré? Ele disse: porque esse é o propósito na tua vida também. Eu comecei dentro da minha casa, eu comecei no meio do meu povo. Aqueles que me conheciam, eles tiveram dificuldade de me reconhecer, mas a verdade, eu não deixei de ensinar. Todo homem de Deus precisa ser homem de Deus primeiro dentro da sua casa. Precisa começar a honrar a sua esposa, sua filha. Ele falando comigo. Pode ser que você não precisa ouvir isso, mas eu entendo, querido, que nós só seremos uma igreja forte o dia que nós honrarmos de dentro da nossa casa, nos posicionarmos como cristãos dentro da nossa família. Sabe, querido, procurar viver a palavra de Deus e dar testemunho dela dentro da nossa casa não vai ser fácil, porque em alguns momentos você vai receber o que ele recebeu. Ele mesmo disse que dentro de casa o profeta seria desonrado. Sabe, querido, mas ele tinha entendimento de uma coisa: eu não vou deixar de fazer, eu vou fazer, porque se acontecer alguma coisa aqui em outros lugares, certamente vão me receber. E receberam. E ele viu o poder se manifestar, e todos viram que ele era o Filho de Deus. Sabe, filho, enquanto eu estava ministrando, Deus começou a ministrar no meu coração, e eu venho debaixo da autoridade de Deus dizer para você: existe uma situação que ela precisa ser alinhada para que Deus abra o céu sobre a tua vida. E andará maná, e ele canta lá baxé, e ele anda lá, e ele canta lá baxúria. Não se trata de quem está certo,
Agora a questão é alinhar. Se for preciso pedir perdão, peça, porque eu tenho certeza que Deus te escolheu para você viver o sobrenatural dele. O inimigo muitas vezes ele tenta criar essa resistência e ocupar a nossa mente com muitas perguntas, mas é momento de você se desprender e se desarmar, porque o que Deus tem para a tua vida vai muito além do que você já viveu. É apenas uma amostra daquilo que Ele tem para você. Se você nessa noite obedecer e decidir, ter disposição no coração, você verá o sobrenatural de Deus ainda esse ano. Deus tem algo para restaurar, mas Ele quer começar primeiro dentro da tua casa, e você é o canal, em nome de Jesus Cristo. Ativa da parte de Deus, acerca, querido, ativa da parte de Deus, acerca, querido, do teu posicionamento. Se você honrar, você vai continuar vivendo o sobrenatural de Deus, querido. Muito daquilo que Ele tem para fazer vai passar pelo nível de honra que você está disposto a dar. Entenda nessa noite, querido, e tira do teu coração toda a incredulidade, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que Ele já fez na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Ele está aqui para manifestar a glória dele sobre a tua vida. Com teus olhos fechados, Pai, nessa noite nós entregamos os nossos corações, a nossa adoração a Ti. Pai amado, reconhecemos que não entendemos tudo. Tem muitas coisas acontecendo na nossa vida que nós nem pensávamos que seria assim. Pai amado, mas eu continuo confiando no Senhor, e acredito que os meus irmãos também. Se existe algo que Deus tem falado no meu coração, se você não entende tudo, meu irmão, apenas confie, porque Ele é merecedor e digno da tua confiança, e Ele não vai falhar na tua vida. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Pai amado, eu abençoo a tua igreja. Deus, leva-nos nesses dias, meu Pai, no centro da tua vontade, para que possamos viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Queremos, meu Deus, dar uma resposta positiva e poder, ó Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, nessa noite, ó Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, a tua bênção, ó Pai. Abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Queremos, meu Pai, avançar debaixo da tua mão, na obediência do teu nome, para viver o sobrenatural. Se você crê, aplauda Ele nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua família. Você saia daqui nessa noite com esse entendimento, querido, de honrar a Deus no teu trabalho, na cidade, por onde Ele te levar, e de manifestar a tua fé. Não deixe perguntas que não vão te levar a nada ocupar a tua mente. Procure ocupar a tua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é de boa fama. E eu tenho certeza que Deus será glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão. Esse tem que ser o desejo do nosso coração: adorar e exaltar o Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz. Amém, queridos? Que você tenha uma continuação de semana abençoada, em nome de Jesus. Quarta-feira tem o culto de renovo, não deixe de participar, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.